também a gente vive de lançamentos, mas também de polêmicas. Tem um investimento por parte de uma pessoa estrangeira que está investindo no Brasil. Até a doutora Liliane comentou que existem séries brasileiras. Gostaria que você falasse para a gente melhor sobre o Jorge Soros. E vamos falar de coisas desagradáveis agora, né? Eu estava falando de uma coisa super agradável, um serial killer e tal, mas vamos falar de coisas desagradáveis. Petra Costa e o filme dela. Bem, então, o que acontece é o seguinte, o que me chama a atenção é que parece que não existe mais filme sem agenda, né? Então, parece que todo filme atualmente, ele responde a uma agenda política, o que eu acho um pouco lamentável. E o que acontece é, Jorge Soros, ele investe pelo mundo inteiro em não só produções artísticas, mas movimentos sociais, e financia pessoas específicas, e ele coloca no próprio site da fundação dele quem ele financia, e financia muita gente no Brasil, especificamente da esquerda, né? E muita gente identitária mesmo. Então, e ela financiou esse filme, que é um filme lamentável da Petra Costa, que é o Apocalipse nos Trópicos, que é puro preconceito contra os cristãos. Eu achei um filme realmente lamentável, porque ele trata de demonizar a atuação dos evangélicos na política. Era engraçado que quando os evangélicos parte dos evangélicos apoiavam Lula e Dilma, ninguém nunca reclamou. Aí quando começou a apoiar a direita, virou o demônio. E eu acho terrível isso, e esse filme retrata muito bem aquilo que o Flávio Garage dizia, que diz no Twitter que o preconceito contra o evangélico é uma forma de preconceito aceita contra pobre no Brasil. Então é isso. Agora aí ela mostra o pastor Silas Malafaia, ele segue ele, né, e tentando também demonizar esse personagem, mas na minha opinião terminou por humanizá-lo, porque tem uma cena em que ele fica brigando com um motoqueiro no trânsito, e eu me identifiquei muito, que todo mundo fica de saco cheio de motoqueiro atravessando na rua, e ele queria demonizar o sujeito, mas mostrou ele como um humano. Mas o fato é que ele estava atuando para aquela câmera. Eu não acho que Silas Malafaia seja inocente nisso, né? Ele sabe quem é Petra Costa, ele sabia muito bem, ele quis mostrar esse personagem para ela mesmo. Mas o fato é o seguinte, esses filmes com agenda são filmes muito chatos, muito desagradáveis. Senta que lá vem a metáfora, que ela fica pegando metáforas bíblicas para explicar a situação do Brasil, e também ela fica se repetindo, né, que é usar Brasília como metáfora para a situação do Brasil, a arquitetura e tal. Eu adoro Brasília, eu adoro a arquitetura de Brasília, nisso eu discordo de boa parte da direita, mas o fato é que ela não soube explorar bem esses personagens, esses temas. O filme é totalmente disperso, é muito desagradável, melhor ver série de crime mesmo, é isso que eu recomendo. João. Ô Josias, eu já vi você, inclusive o Mano também falando, e muita gente falando, que a direita faz muitas críticas a esse tipo de produção, mas não tem a sua própria produção, e os próprios empresários de direita não fazem esse financiamento, e muitas vezes financiam essas outras obras que o criticam, né, que o demonizam. Não mudou nada no cenário, mas como que é uma perspectiva para a gente pensar nisso? O próprio Elon Musk chegou a anunciar, mas me parece que o assunto esfriou, um streaming dele, de viés mais conservador, mas o assunto aparentemente não avançou. Olha, eu adoro essa pergunta, porque eu posso falar desse tema, mas já preciso ter um contexto. Você precisa colocar uma questão aí, que é o seguinte: essa nova direita que surgiu e que critica esse tipo de produção, ela é muito recente na história brasileira. Então ela se reorganizou basicamente a partir de 2013, mas principalmente contra o impeachment da Dilma. Então é tudo muito recente, as pessoas estão se conhecendo. Por exemplo, essa aproximação da direita americana com a direita brasileira é uma coisa também muito recente, remonta ao governo Bolsonaro. Então as coisas estão se organizando agora. Você vê, o PT existe desde o final da década de 70. Eles têm cineasta petista desde a década de 80, que aliás eram ótimos cineastas. Agora até isso decaiu, né? Porque como decaiu a política petista, decaiu também os artistas. Veio de, sei lá, Leon Risman para Cléber Mendonça Filho e Petra Costa. Meu Deus do céu, é uma tragédia isso. Mas o fato é o seguinte, eles têm tradição, eles têm muito tempo de política pública, de cultura, de atuação junto ao empresariado, e também o governo Bolsonaro perdeu essa oportunidade de atuar junto ao empresariado. Então eles demonizaram muito as leis de incentivo, e quando as pessoas que produzem cultura e que não são de esquerda vão às empresas, elas encontram um não.
porque a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, foi demonizada pelo Mário Frias e pelo Jair Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro. E o resultado é que isso atrapalhou profundamente e vai atrapalhar pelos próximos anos, porque isso não vai se desfazer tão fácil, né? O que é uma imbecilidade sem precedentes, porque a esquerda usa todos os instrumentos de financiamento e a direita só usa marketing digital e crowdfunding. Isso é um escândalo, pelo amor de Deus. Então, é preciso conscientizar os empresários de que a cultura é muito importante. Na verdade, a cultura é a área mais importante de todas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Alguém pode hoje privatizar a Petrobras e acabar com um legado de Getúlio Vargas. Mas tem um legado que não pode ser desfeito, que é a introdução do modernismo no Brasil. Isso todos os cenários das cidades brasileiras são obra do modernismo. Você pode gostar ou não gostar, eu tenho críticas, mas o fato é o seguinte: as produções culturais, o efeito das obras da cultura que são incentivadas pelo governo, elas permanecem mesmo quando o governo não está mais aí. Eu vou dar um exemplo também em relação ao governo petista. Quando Lula e Dilma elevaram a questão da música popular que se opôs à ditadura, especificamente à Tropicália, como uma espécie de cultura brasileira para exportação. Isso permanece até hoje, vai permanecer pelas próximas décadas. Então, isso aí não muda o governo e isso não muda, entende? Então, a cultura tem um grande efeito e um efeito que dura bastante, que permanece ao longo do tempo. Então, infelizmente, a direita ainda não descobriu isso, mas existem evoluções nesse sentido. Por exemplo, Nicolas Ferreira tem tomado as posições muito boas, torceu pelo Oscar do Brasil, quando eu estou aqui, e tem se mostrado uma pessoa muito aberta para outros aqui, vereadores de São Paulo, têm sido muito abertos e têm tratado cada vez mais de cultura. Tá certo, Josias Teófilo, sincerão do Morning Show, trazendo aí atualizações sobre a Netflix e a reabertura da assinatura dele para assistir Monstro. Obrigado pela participação, Josias. Sabe, vem aí um true crime sobre o canibal de Garanhuns, hein? Grande tema, grande tema. É isso aí, Josias. Valeu. E para o pessoal... Valeu.